Se a gente tivesse que escolher uma única habilidade para desenvolver, você fala assim, Rodrigo, eu só posso aprender uma coisa. De todas as habilidades que existem, que podem ser desenvolvidas, qual é aquela habilidade que vai resolver a maior parte dos meus problemas? Eu acredito que seja comunicação. No Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, o Dale Carnegie ele vai dizer que 13% do seu sucesso é a sua capacidade técnica, é o seu hard skill, é o conhecimento que você tem da teoria daquela área que você domina. 87% do seu sucesso é a sua capacidade de expor ideias e influenciar pessoas. No final das contas, 87% do seu sucesso é a sua capacidade de se comunicar. E estudando sobre isso, eu aprendi algumas coisas sobre comunicação, que a ideia aqui desse vídeo é explorar e compartilhar essas coisas com você. A primeira delas é a nossa bagagem. Eu lembro que quando eu era jovem ali, adolescente, meus 12 anos, sempre que eu ia no restaurante, eu ficava muito intrigado que no restaurante você tinha molho branco e molho vermelho. Porque eu cresci numa casa que só comia molho vermelho e eu sempre me perguntava, tipo, cara, por que tem molho branco no restaurante? Ninguém come molho branco. E aí, conheci minha esposa, começamos a namorar, e aí um dia eu fui jantar na casa dela com os pais dela, e aí ela foi e fez molho branco. E aí aqui, naquele momento, meu cérebro ali com 17 anos, eu olhei e falei assim, caramba, que bizarro, as pessoas comem molho branco. Não é porque eu fui criado de uma determinada forma que todas as outras pessoas também foram criadas dessa forma. E aí aqui a gente já tem o primeiro problema da linguagem, que é quando a gente está falando de linguagem, a gente está falando de hábitos em alguma medida. Porque a linguagem ela carrega o nosso aspecto cultural, ela carrega a nossa educação e ela carrega a nossa personalidade. Então quando a gente vai estudar um pouco mais, isso aqui eu aprendi com o Mortimer Adler no Como Ler Livros, você descobre que as palavras elas são distintas dos termos. Uma palavra ela é um conjunto de letras. Ela não tem significado por si só. Então quando eu digo manga, isso não significa nada. É uma palavra. Só que quando eu coloco isso dentro de uma comunicação, ela se torna um termo a partir do momento que eu defino um significado para aquela palavra. Então se eu estiver falando de uma parte da minha roupa, a manga agora significa algo, significa parte da minha roupa. Então ela se torna um termo. E a gigantesca maioria dos problemas de comunicação acontecem porque as pessoas não sabem essa distinção entre termos e palavras. Você vai ter, inclusive, livros muito famosos que eles trazem aplicação prática com exemplos e linguagem própria, mas no final das contas nada mais são do que a distinção entre termos e palavras. Então pega, por exemplo, 5 Linguagens do Amor. Talvez seja um dos livros mais famosos que tem sobre relacionamento. Ele vai tratar da ideia de que, em alguns momentos, você pode ter um casal onde uma pessoa vai chegar e falar assim, ah, meu bem, eu não me sinto amada. E aí o rapaz vai responder, mas como assim? Eu faço tudo por você, eu te amo muito. E aí você tem duas pessoas usando a mesma palavra, amor, só que o termo ali é diferente. Talvez, na cabeça do homem, o termo amor signifique sacrifício e prover o dinheiro e o trabalho, e talvez, na cabeça da mulher, o amor ali signifique tempo de qualidade. Ele passa o dia inteiro fora de casa trabalhando, e aí eu não me sinto amado. No final das contas, estão usando a mesma palavra, mas o significado daquela palavra é diferente. E aí quando a gente entende isso, a gente começa a entender que para que exista uma comunicação eficiente, eu preciso entender qual é o significado que a pessoa está atribuindo para aquela palavra que ela está usando. E aí isso passa por um processo de comunicação que é desgastante e que exige energia. Eu tô indo para 12 anos já junto com a minha esposa, eu acho que eu fiz 12 anos agora, em janeiro de 2026. E as pessoas se assustam quando a gente diz que a gente nunca brigou. O que elas não sabem é que a gente nunca brigou porque a gente gastou muito tempo com comunicação. A gente não brigou porque a gente resolveu todos os nossos problemas. Tanto os que existiam, tanto quanto aqueles que poderiam vir a existir.
Então hoje é muito difícil que apareça alguma coisa que a gente já não tenha refletido e pensado a respeito. E fica até, se você tem um relacionamento ou se pretende ter um relacionamento, fica essa dica. Não é tão difícil quanto parece. Se você pensa na maior parte dos problemas que surgem de um relacionamento, você consegue resolver tudo isso de antemão, que é: como é que a gente vai criar os filhos? Quantos filhos a gente vai ter? Como é que a gente vai dividir as tarefas domésticas? Quem vai ser responsável pelo dinheiro? Como é que a gente vai fazer os nossos acordos? Então, por exemplo, uma coisa que as pessoas não entendiam no começo, e vale até depois um vídeo sobre isso, que é, no início do relacionamento, eu nunca viajava sozinho. E a Fran viajava. E aí as pessoas falavam assim: nossa, Rodrigo, mas você é trouxa, sua mulher tá viajando sozinho, mas quando você vai viajar, você tem que levar ela. Eu falei assim: cara, eu não tenho problema de que ela viaje sozinho. Porque a gente conversou a respeito e descobri que pra mim não era um problema. E ela não gostava de ficar sozinha. Então, quando ela ia viajar com os pais dela ou ia viajar para ver a família dela, para mim não era um problema ficar sozinho. Então a gente teve esse acordo, a gente conversou a respeito, a gente entendeu as necessidades um do outro e a gente entendeu, cara, olha, é assim que a gente vai lidar com viagens. E a gente fez isso sobre absolutamente tudo. Só que no começo, eu não conhecia a cultura que ela vinha, eu não conhecia a base educacional dela e eu não conhecia a personalidade dela. Então, até que a gente entendesse quais são as necessidades um do outro e quais são os termos que o outro usa para se referir a um determinado tipo de comportamento, cara, foi muito tempo. Nos primeiros meses ali do nosso relacionamento, a gente gastava 6 horas, 8 horas, 12 horas. Às vezes a gente virava a madrugada conversando pelo Skype, porque a gente precisava chegar no fundo. A gente precisava chegar num acordo, a gente precisava chegar num consenso. E aí, conforme o tempo vai passando, você vai alinhando a comunicação e isso vira um efeito composto. Hoje, nas raras vezes que acontece, e ainda acontece, eu imagino que sempre vai acontecer, de aparecer alguma coisa que a gente não previu, que não era tão comum ou que não fazia sentido conversar na hora, a gente consegue resolver as coisas com muito mais velocidade. Porque a gente já entende como que funciona a comunicação um do outro, a gente já tem ali o nosso acordo de como é que a gente vai usar as palavras, a gente já entende como é que funciona o raciocínio do outro lado, e aí a gente consegue resolver os problemas com muito mais velocidade. Só que isso veio de um efeito composto de energia, de desgaste em algum nível, porque quando há discordância, é necessário colocar energia ali. Se eu acho que num ponto a minha esposa tá errada e ela acha que ela tá certa e o errado sou eu, cara, a gente vai ter que sentar ali e entender, cara, por que você acha que eu tô errado? Quais são os seus argumentos? Não, esses aqui são os meus contra-argumentos. Mas não, mas aqui você entendeu errado o que eu disse, não foi isso que eu quis dizer. Não, não é isso que eu tô defendendo. E aí você vai nesse processo até que se chegue, primeiro, à raiz do problema, porque muitas vezes a gente percebeu que aquilo que iniciava um debate, uma conversa ali para tentar chegar no fundo de um assunto não era o problema de fato. E segundo, para que consiga se chegar à solução do problema depois que ele é identificado. Então, passar por esse processo é desgastante. Por isso que vale a pena ter consciência de que nos relacionamentos que você quer desenvolver, você vai precisar chegar para outra pessoa e falar assim: olha, eu vi um vídeo de um maluco aí falando que é legal a gente conversar. Vamos conversar para resolver os nossos problemas? E entender que na primeira vez que a gente vai conversar, talvez não resolva. Na segunda vez, talvez não resolva. E que talvez a gente gaste um bom tempo e uma grande energia para resolver isso aqui, mas que não existe outra alternativa. Ou a gente age como adultos, somos adultinhos, a gente resolve os nossos problemas, a gente senta aqui e a gente fala transparente e abertamente sobre o que a gente quer e o que a gente espera. Cara, ou a gente finge que isso aqui não é importante, cada um vai viver a própria vida e tá tudo bem. Se você tem um relacionamento que você valoriza, seja uma amizade, seja um relacionamento profissional, seja um cônjuge, para que exista solidez, para que exista um relacionamento de fato onde, cara, você entregaria ali aquilo que você tem de mais valioso para outra pessoa, isso vai precisar passar por um processo de comunicação. E hoje os meus melhores relacionamentos, tanto com a minha esposa, que é um relacionamento absurdamente bom, quanto com os meus melhores amigos, são relacionamentos onde a gente tem uma comunicação muito aberta,
onde existe essa preocupação com a linguagem e existe esse esforço dos dois lados para que a gente identifique e entenda que, cara, esse ponto aqui está em aberto. Vamos sentar e vamos conversar e levar o tempo que for necessário para chegar ao fim de um assunto. E vale aprofundar em alguns aspectos para entender de onde vem um pouco dessa complexidade, né? A gente tem, obviamente, o aspecto cultural, país. Tem algumas pesquisas que mostram que, por exemplo, países como os Estados Unidos, onde você diz fazer dinheiro, make money, e aqui no Brasil, onde a gente diz ganhar dinheiro, isso afeta a forma como a gente percebe o dinheiro. A gente tem uma personalidade cultural herdada mais assistencialista, e nos Estados Unidos eles têm essa visão um pouco mais proativa, porque a forma como a linguagem é construída interfere na nossa percepção da realidade. A gente tem um aspecto educacional, que às vezes, por exemplo, a forma como eu cresci ouvindo a organização da casa na cabeça da minha esposa, a forma como ela cresceu ouvindo a organização da casa talvez signifiquem coisas completamente diferentes. E aí vai ser necessário entender isso. Mas a gente também tem um aspecto de personalidade, que eu acho que é o mais fascinante. O teste de personalidade mais famoso que existe hoje, em questão de base científica, é o Big Five. E ele parte da premissa de que a nossa linguagem carrega a nossa personalidade. E a forma como eu tento explicar isso é da seguinte maneira. Imagina que você senta aqui, você pega, cara, 2, 3 pessoas, vocês estão assistindo aqui o meu vídeo. E aí eu peço para vocês fecharem os olhos e peço para vocês descreverem o que vocês estavam enxergando. Tem aqui a imagem, toda essa imagem aqui, e aí a gente tem aqui um cenário objetivo. Essa realidade é concreta, isso aqui existe. Mas em algum momento, quando eu pedir para a descrição acontecer, uma pessoa vai falar sobre os quadros, outra pessoa vai perceber a planta na frente da câmera, outra pessoa vai reparar na quantidade de livros, outra pessoa talvez veja algum livro aqui que goste e vai falar daquele livro específico, outra pessoa vai perceber a estante de madeira maciça, outra pessoa talvez se atente à marca da minha camiseta. E aí mesmo que você tenha 3, 4, 5 pessoas ali, mesmo que a realidade concreta seja objetiva, a partir do momento que eu peço para descrever, cada pessoa vai começar a sua descrição de um ponto distinto. E talvez, muito provavelmente, as pessoas enxerguem coisas diferentes e uma pessoa não se lembre, por exemplo, da garrafa d'água, outra pessoa não se lembre, por exemplo, da porta de madeira maciça, porque a nossa visão ela é filtrada pela nossa percepção da realidade. E a nossa percepção da realidade ela é construída baseada naquilo que é importante pra gente. E quando a gente fala de linguagem, é tão complexo quanto, talvez até mais complexo do que isso, porque a forma como a gente vai descrever a realidade, ela não é objetiva. Porque quando eu tô falando de sentimentos, quando eu tô falando de percepções, quando eu tô falando de crenças, aquilo não é objetivo. E ainda tem uma dificuldade extra. Além da subjetividade, você tem o viés emocional. Então, semana passada isso aconteceu comigo. Meu filho tá para nascer em algum momento, na próxima semana. E então minha esposa já tá de 41 semanas, ela tá super cansada, a barriga tá super grande. E aí eu tô aqui trabalhando para tentar agilizar e adiantar muitas coisas da empresa para quando o filho nascer eu tá com uma agenda mais tranquila para poder dar assistência para ela. E aí eu tive um dia super cansativo. E aí eu fui deitar, parei de trabalhar, era umas 10 horas, fui deitar. E ela também estava cansada. E ela tinha uma expectativa a respeito de algumas necessidades. Eu tinha uma outra expectativa a respeito das minhas necessidades. Eu pensei assim, nossa, cara, tô muito cansado, eu quero deitar e dormir. E aí, a hora que eu fui pro quarto, ela me pediu uma coisa. Eu falei assim, nossa, ok, vou fazer. E ela me pediu outra coisa. E ela me pediu outra coisa. E acho que ela me pediu umas 5 coisas seguidas, assim, que eram coisas que ela tava esperando eu terminar de trabalhar para pedir. Só que eu, na minha cabeça, imaginei que eu fosse parar de trabalhar e dormir. E na quinta coisa que ela me pediu, cara, eu fiquei com raiva.
E isso é muito louco quando a gente fala de comunicação, porque a quebra da minha expectativa me gerou raiva da minha esposa. Eu fiquei bravo com ela, como se por algum motivo a culpa fosse dela de estar pedindo as coisas pra mim. E aí ela levantou, ela foi no banheiro. A hora que ela voltou, eu abracei ela e falei assim, cara, eu tô com muita raiva de você. E aí eu tô com raiva de você porque eu tinha uma expectativa de que eu ia poder dormir um pouco mais cedo e você já me pediu várias coisas. E eu tô te falando que eu tô com raiva. E aí, cara, isso acontece, primeiro, 12 anos de relacionamento, um relacionamento muito bom, onde a gente já tem um nível de consciência muito grande. Mas, cara, a gente vai ser humano pro resto da vida. Onde que eu imagino que seja o local onde você tem que conseguir chegar? É nesse nível onde você sente a emoção e fala assim, cara, ok, deixa eu identificar o que eu tô sentindo, por que eu tô sentindo isso, e aí agora, em vez de eu querer fazer ela sofrer, em vez de eu querer fazer birra, o que eu fiz? Cara, eu abracei ela, falei o que eu tava sentindo, e aí só o toque físico ali na liberação da ocitocina e ela conversando comigo já me fez acalmar e falei assim, não, ok, eu consigo fazer mais algumas coisas aqui para você antes de dormir. Mas isso só acontece porque existe a experiência, existe um relacionamento sólido, existe todo o trabalho anterior que foi feito, existe muita consciência sobre as próprias emoções, existe uma via de mão dupla muito aberta para que um e o outro comunique o que está sentindo, para que esses problemas eles possam ir sendo resolvidos e o relacionamento vai se tornando cada vez mais sólido. E isso gera esse efeito composto onde você vai conseguir ter um relacionamento bom. Porque, por incrível que pareça, talvez não seja tão incrível assim, a maioria dos relacionamentos são ruins. 50% dos casamentos no Brasil acabam em divórcio. Principalmente entre os homens é muito difícil amizades profundas. E eu acredito que tudo isso comece na comunicação. Muito por causa de toda essa complexidade. Se você for um pouco mais cético, quiser olhar para algumas fontes para além disso que eu já disse, a gente consegue ir para dois lados bem legais. E aqui eu vou dar uma viajada. A parte de conteúdo era essa, mas, cara, quando você começa a estudar comunicação é muito legal. A gente vai ter algumas ficções. Se você pega 1984 do Orwell, a tese do livro é basicamente a tese de que você consegue manipular uma população mudando a forma como ela se comunica. Que é exatamente aquilo que eu comentei que já tem uns estudos que mostram que se você muda as palavras, você muda a forma como você percebe a realidade. E se você muda as palavras, você muda inclusive a sua personalidade. E é por isso que o Peterson vai ter uma regra que ele diz: não diga coisas que te tornem fraco. Porque se você fica sempre repetindo, depois de um tempo você começa a acreditar naquilo que você está dizendo. Porque o nosso cérebro ele é muito burro para entender as coisas de maneira absoluta. Ele está sempre fazendo comparativos e construindo narrativas. E essas narrativas elas são construídas com palavras. Então vale a pena ter esse cuidado na hora da comunicação. E aí do outro lado você tem o Eric Voegelin, que é provavelmente um dos maiores estudiosos sobre nazismo que a gente tem, que ele vai dizer que o nazismo, que é, cara, provavelmente a pior coisa que aconteceu na história da humanidade, não começou nos atentados. Começou décadas antes, exatamente com a manipulação da linguagem, onde ela foi construída para destruir o espírito do povo alemão, para que eles aceitassem que o regime nazista acontecesse. Inclusive ele vai dizer isso, o problema maior ali sobre o nazismo não é o nazismo em si, mas uma população que aceita que algo como o nazismo possa chegar ao poder. Então, tudo isso vai contribuir para esse grande estudo de como o ser humano trabalha com a comunicação e qual que é o poder das palavras. Se a gente pega, cara, histórias, elas eram transmitidas de forma oral desde que a gente se entende por gente. Então,
A gente pega a própria Bíblia, que grande parte dela foi transmitida através de histórias ao longo aí de milênios, até que depois ela fosse se transformar em coisas escritas. Então a gente tem muita bagagem para entender, cara, comunicação, a habilidade da gente influenciar, da gente se expressar, é grande parte daquilo que constitui a nossa humanidade. Isso, inclusive, é uma das coisas que eu percebo em pessoas muito inteligentes. Eles têm um cuidado muito específico com a forma como eles se comunicam. Eles entendem o valor das palavras, eles estão sempre tentando utilizar as palavras com precisão para transmitir exatamente aquilo que eles querem. E quando a gente começa a ter esse cuidado, cara, tudo melhora. Nossos relacionamentos melhoram, a nossa empresa melhora, nosso relacionamento com os clientes melhoram, nosso casamento melhora, as nossas amizades melhoram, porque a gente vai entendendo que grande parte dos problemas que existem na humanidade são problemas de falha de comunicação. Espero que esse vídeo tenha... bom, né? Falando de comunicação e engasgando para falar. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Obrigado.